lá no início de 2000, 2010 ali, 2020 foi feita uma reforma, em vez de melhorar, ficou pior. Araucária é um município que você percebe que você vai em outras cidades, por exemplo, Campo Largo, você vai ver lá vários prédios sendo construídos próximo ao centro, um crescimento vertical maior. Em Araucária você não vê isso. Mas o que dificulta muito em Araucária? Inclusive eu tive, como vereador, um dia, uma reunião com os construtores, né? E a reclamação é unânime. Plano do diretor. Ele tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito uma mudança, porque muitas pessoas que ao invés de investir em Araucária, vão investir em outros municípios, por causa da dificuldade que o plano diretor oferece. Então o cara vai construir um prédio lá, né? Para ter um crescimento vertical, ele acaba não construindo, vai fazer em outro município. E aí começa a haver uma horizontalidade. Araucária teve um crescimento horizontal muito grande. Você pega a região industrial, né? Você pega ali, por exemplo, o industrial. Industrial hoje, ali, a região de Capela Velha, só aquela área ali dá mais de 40 mil habitantes. Muito maior que um monte de município do Paraná. Você pega lá a região do Tupi, lá na Campina Barra, cresceu enormes condomínios e mais condomínios. Então, essa falta de, vamos dizer assim, começa a ver esse crescimento horizontal, e aí a cidade não cresce verticalmente. E aí, próximo ao centro, se vê um monte de áreas vazias, terrenos vazios, né? Que não são ocupados. E aí acaba acontecendo o que a gente chama de especulação imobiliária, né? Mas, professor, você acha que o crescimento vertical, ele traz qualidade de vida para a cidade? Ele, assim, ele melhora em alguns pontos, porque o crescimento horizontal muito grande, o que acontece? Se começa a crescer demais a cidade, e a cidade não tem infraestrutura. Vai lá um condomínio, por exemplo, o cara vai lá e constrói lá. Tem condomínio que tem mais de 1.000 moradores. Pega lá o Mirante, 1, 2, 3. Constrói um monte de prédio. Só que aí o que acontece? Não existe uma preocupação. E aí entra toda aquela questão. Tá, e agora? Tem colégios estaduais suficientes? Tem escolas municipais? Tem CMEs? A UBS atende essa demanda? Entendeu? As linhas de ônibus são suficientes para levar as pessoas todas para o centro? Porque tem tudo isso também. E quando você tem terrenos vazios, quando não tem, mas quando você tem terrenos vazios próximo ao centro e você tem um crescimento vertical mais próximo ao centro, isso facilita e reduz a parte do deslocamento das pessoas. Né? Então, Araucária, por exemplo, é um município, e eu falo muito isso, Araucária é um município que tem, por ser um município mais antigo, ela cresceu de forma desordenada. As vias da Araucária, o sistema viário da Araucária, as vias são estreitas. A grande maioria das vias ali, se coloca um carro de um lado, outro carro do outro lado, não passa dois no meio. Então tem que ter, agora essa gestão mesmo já está com um projeto de investimento na parte de recuos, porque as ruas são estreitas. Araucária, na parte do urbanismo, tem que fazer, né, nós temos um problema sério, nós não temos um calçadão. A rua central principal nossa, que é a Carlos Cavalcante, tem um projeto lá desde 2018 e não anda. Um projeto lá para melhorar aquela... Porque se você tem uma rua que a calçada não cabe 3 pessoas andando a pé, então é um problema sério isso. Isso não estimula as pessoas a ir até o centro. Porque se você tem um centro, você tem que ter políticas públicas que estimule as pessoas a ir ao centro, fazer uma visita, né? O cara vai lá, faz uma compra, passa ali, entendeu? Então você não tem um estímulo, não tem um calçadão. Então, e tem o projeto, mas as coisas não andam, né? Então, Araucária tem muitas coisas, tem muitas situações. Por exemplo, se nós pegarmos nos últimos anos, nas últimas gestões, a parte de esportes. Nós temos hoje em Araucária um ginásio de esporte funcionando. Isso chega a ser ridículo. Dá um exemplo, Campo Largo tem mais de 6. Nós temos um ginásio, nós não temos em Campo Largo um estádio de futebol. Imagina a situação. Um exemplo, pega a Balsa Nova. Balsa Nova, toda a comunidade, todo bairro tem um campo organizado, um campo com alambrado, iluminado, toda a comunidade, para que se possa praticar atividade esportiva. Em Araucária, campo oficial mesmo, nós só temos do CSU, um campo oficial. O restante nem oficial são. Então, falta muito investimento na área de esporte. Você pensa na parte de turismo. Araucária é um município extremamente rico, mas o turismo também é deixado de lado, né? Aí você vai para outra área, a parte de assistência social mesmo, né? Muitas vezes, e o que acontece? O dinheiro fica muitas vezes empatado em algumas secretarias maiores, as secretarias mães, vamos dizer assim, educação, saúde, né? E acaba muitas vezes as demais secretarias ficando com recurso menor. E às vezes até o secretário tem vontade de fazer, mas o recurso é pequeno. Então essa também é uma problemática, sabe? Então, que eu falo, você, o gestor, que nem você disse, tem que ter uma visão holística pelo município, tem que ter uma visão pelo todo. E nessa composição de profissionais, seja, principalmente no caso do ICCs, tem que observar muito a qualificação.
Porque, muitas vezes, por favorecimento político, você coloca pessoas que não têm capacidade nenhuma para exercer uma secretaria, né? Deixa eu ler aqui os comentários ali, que o pessoal tá bem animado hoje. Inclusive, já adiantando aí, ó, você que tá nos acompanhando aí, ó, não sei se você já deu o seu like, mas dá aí o seu joinha, compartilhe o link dessa live lá no grupo da família, no grupo do condomínio, para aquele seu amigo aí de Araucária que quer conhecer quem é o professor Walter, saber um pouco mais dessa jornada, da trajetória dele, para que ele possa também conhecer quem é o Walter. E se você tem uma pergunta, quer fazer pro Walter, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar ler todas aqui, tá bom? Manda a pergunta aí sem medo. Registrar aqui o boa noite do Marcos Meira. Boa noite a todos. Lamentável o que aconteceu, se referindo à situação da cassação. Luciane Delgado, vereador mais atuante que já tivemos no município. É lamentável o que aconteceu. Aline Bueno, vereador mais atuante de Araucária. Quais são seus planos para o futuro vereador? Edicleia, boa noite, professor Walter. Cláudio Almeida, para mim o Walter continua sendo o meu vereador. Olha só o pessoal manifestando apoio, solidariedade, o carinho. Suelen, se Deus quiser, votará ainda mais forte. Nosso futuro deputado. Olha só, já tem gente aí clamando aí por outra campanha, professor. Isso é revoltante, comentando a Cláudia. Pessoal comentando sacanagem. Parabéns, professor Walter, pela sua dedicação para a Araucária. O boa noite do Carrico, que sempre está nos acompanhando também. Porque uma cidade com potencial de 30% de arrecadação, para onde vai essa riqueza? Perguntando aqui uma paixão chamada girassol. Falou tudo, Walter, observe. É interessante a gente falar dessa questão de arrecadação. Que pensa, Alessandro? Araucária, quando a gente fala PIB per capita, é arrecadação, justamente, né? Se você pegar a arrecadação da cidade e você dividir pelo número de habitantes, você tem o PIB per capita. Araucária, se eu não me engano, às vezes ela empata, mas a maioria das vezes ganha com São José dos Pinhais. Sim. Então, teoricamente, é uma cidade rica. Você tem poucas pessoas, tem muitos recursos. Se eu não me engano, o orçamento anual é de 2 bilhões, mais ou menos, de Araucária, em torno disso, né? Para esse próximo ano agora, a receita estimada é de 2,28 bilhões. 2,28 bilhões. 2 bilhões? E 30% vem do ICMS da Repar. Isso. E daí, o professor comentando aqui sobre essa prática de os gestores sempre fazerem empréstimos, né? É aquela coisa, você tem uma cidade rica. Não, eu quero fazer obra, eu quero deixar meu legado. Eu vou lá, gasto o que a cidade tem, empresto e deixo dívida pro próximo. Aí chega o outro, o que ele vai fazer? Pô, a cidade é rica, mas já tá todo endividado. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer mais um empréstimo para mim conseguir fazer alguma coisa. E até eu vi esses dias uma postagem aí, até alguém levantou um questionamento, que a Araucária fez um empréstimo de 500 milhões. Esses dias aí, até não sei se estavam questionando se estava dentro do teto do permitido. O professor acompanhou essa parte aí, não? Na verdade, este ano foi feito, né? Teve reunião com os vereadores, eu estava de vereador, e na verdade eu até me posicionei contrário, votei a favorável depois, votei favorável no grande grupo, até para a gente não ter essa indisposição. Mas questionei, né? No meu ponto de vista, não achei necessário, não é necessário. Na verdade, não houve um empréstimo, houve uma autorização de empréstimo pelo legislativo, né? Então, os vereadores autorizaram, né? Caso necessite, o prefeito fará esse empréstimo, mas acredito que não vai fazer.